A paz do Senhor, amados, é um prazer enorme participar da gravação de mais uma videoaula promovida aí pela equipe do Capé de Sante, que tem por objetivo auxiliar os nossos professores da Escola Bíblica Dominical no preparo de suas aulas. É claro que nós sabemos que essa aqui não é a única fonte de pesquisa, cada professor prepara suas aulas com muito carinho, com muita dedicação. E hoje eu tenho a imensa alegria de compartilhar este espaço aqui com o meu amigo, pastor, professor, mestre, dramaturgo, músico, poeta e agora comentarista, meu amigo Micaías. Tudo bem, amado? Como é que você está? Faz um tempo já que a gente não grava junto, né? Como foi essa experiência em escrever essa lição sobre igreja local, lugar de crescimento e serviço? A paz do Senhor para os irmãos que estão nos acompanhando. Prazer é meu de estar com o meu amigo Daniel, teólogo e muitos outros adjetivos. Mas para resumir, foi uma experiência realmente muito boa, né? A gente poder parar um tempo para compartilhar, para colocar aqui esses ensinamentos e referentes à igreja local. E como já foi falado, inclusive, na nossa primeira videoaula, que eu estive participando, o nosso objetivo é a gente voltar a nossa atenção para a palavra de Deus e começar a refletir sobre a nossa prática diária, né, como igreja. Começar não, voltar, né, porque o próprio apóstolo Paulo falou que ele sempre falava das mesmas coisas, né? Então a gente nunca fala de novidade, a gente fala o que a Bíblia diz, né? Então é uma oportunidade para nós novamente refletirmos sobre a nossa prática como igreja local e como membros, à luz da palavra de Deus, à luz da missão que Deus nos deu, né? Amém. O Micaías escreveu uma lição inteira sobre a igreja local e está sendo uma bênção, amado, para todos nós. Amém. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os dons ministeriais, aqueles que foram dados por Jesus e ainda são dados, que foram elencados na carta de Paulo, escrita aos Efésios. E antes de falarmos um pouquinho propriamente sobre os dons ministeriais, é importante que você, professor, passe aos seus alunos o conceito de dom, né? No tópico primeiro, você já descreveu, Micaías, de uma forma ali brilhante, o conceito de dom como sendo um presente, falando aí sobre os dons ministeriais e sobre os ministérios. Porém, é importante nós identificarmos em um sentido mais amplo aí da palavra, outras acepções da palavra, os seus significados. Seria interessante você, professor, esclarecer aos seus alunos os tipos e as classificações dos dons que nós temos. Existem, de acordo aí com algumas divisões feitas pelos teólogos, os dons que são chamados dons do Pai, né? Chamados também de dons naturais, que são aqueles que nascem com as pessoas, né? Nós temos também os dons do Filho, né? Que são os ministeriais que nós estamos estudando hoje, e também os dons do Espírito. O que seriam então os dons dados pelo Pai ou naturais? São aqueles que nascem com a pessoa. Por exemplo, a pessoa que tem o dom de tocar, de cantar. Eu vi um vídeo, Micaías, de uma garotinha chamada Amira Villeman, é algo assim o sobrenome dela, e ela resolveu um dia cantar uma ópera, e aí ouviu uma música no rádio e começou a cantar, né, sem ter feito aula de canto, sem nada, e participou desses prêmios aí, desses programas aí que tem ali uma premiação. E quando ela começou a cantar, as pessoas ficaram maravilhadas de ver tanto talento numa pessoa. Nós temos também, por exemplo, o Mozart, né, que Sim. aos 3 anos já diz a história que ele já escreveu aí a sua primeira composição. Temos também aí os grandes craques do futebol, como Pelé, Messi e tantos outros. Eu até tentei já fazer alguma coisinha ali, mas não tinha dom para isso. Não tenho dom para coisa, não teve jeito, né? Escrever, por exemplo, é um dom. Sim. Né? Claro que com estudo, com técnicas, com treinamentos, a pessoa até consegue melhorar a sua escrita, mas longe de ser aí um Machado de Assis, um Camões e ser um grande escritor aí renomado. Então, o dom natural ou talento é aquilo que nasce com a pessoa, né?
Agora, quando a pessoa nasce com um dom natural, dependendo do dom que ela recebeu, que ela nasceu com ele, e ela usa esse dom para trabalhar no reino de Deus, aí ela é uma bênção, né? Nesse caso aí ela vai estar à frente de outras pessoas. Por exemplo, eu estou diante de uma pessoa aqui dotada de muitos talentos, né? Então, quando a pessoa já nasce com esse dom natural e ela coloca à disposição do serviço do reino de Deus, aí é uma bênção, né, ô Micaías? De fato, a Bíblia é bem clara, né, em mostrar para nós essas listas de dons, né? A gente, como já comentou aqui o professor Daniel, temos os dons do Pai, do Filho e do Espírito, que são listas que estão nas cartas de Paulo, né? E cada uma dessas menções que Paulo faz aos dons, ele faz para mostrar essas categorias mesmo, né? E esses dons do Pai seriam então esses dons naturais com os quais nós nascemos. E além desses dons, né, naturais que nós já falamos, tem também os dons espirituais, são aqueles que são concedidos pelo Espírito e os quais nós devemos buscá-los, né? E nós não vamos falar muito sobre eles aqui na aula de hoje, até porque o nosso tema aqui, o nosso assunto, é sobre os dons ministeriais. E é sobre eles que a gente vai falar um pouquinho mais. Esses dons ministeriais são classificados aí como 5, estão elencados ali na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios. E, em primeiro lugar, acho importante nós passarmos quais são os propósitos e os objetivos pelos quais esses dons foram dados por Jesus e ainda são dados. Então, eles não foram dados assim para garantir status para a pessoa, não é isso, ô Micaías? Então, o texto que você colocou aqui na lição Efésios 4:11, e ele mesmo, né, ele mesmo deu, ou ele mesmo concedeu. Então, ele mesmo, ele não mandou um anjo, não é um homem, né? Ele que deu esses dons, né? E o objetivo não é promover aí um status, como nós falamos, e são 2 os objetivos principais, que inclusive estão elencados lá no versículo 12, que é o aperfeiçoamento dos santos, para desempenhar os serviços ali, e também a edificação do corpo de Cristo. Outro destaque aqui, que eu acho importante a gente passar aí para os professores, é que não há um dom que seja superior ao outro. Sim. Não existe ali uma escala de hierarquia. Olha, eu tenho o dom de ministerial de apóstolo e você tem o dom de pastor, então eu estou acima de você. De acordo com o dom, com a função, com o objetivo que o dom foi dado, claro que, inclusive, você destacou isso aqui na lição, que para a gente não confundir essa questão dos dons ministeriais com cargos que são distribuídos. Exatamente. Né? Claro que numa hierarquia, de repente, alguém pode ter uma nomenclatura que o outro está acima, mas referente aos dons, não tem um que seja maior que o outro. Todos foram dados ali com esses objetivos, né? Aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo. Exatamente. Inclusive, falando sobre essa diferenciação entre os dons do Espírito, os dons do Filho, os dons de Cristo, é bom a gente entender, só retomando um pouquinho, que lá em 1 Coríntios 12, aqueles são os dons espirituais que nós chamamos, que os teólogos, né, chamam de dons do Espírito, mas não é sem razão. É porque lá em Coríntios 12, Paulo fala que o Espírito distribui a cada um segundo o Espírito quer. Então, por isso que são dons do Espírito, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que o Espírito é quem distribui esses dons lá de 1 Coríntios 12. Aqui em Efésios 4, no versículo 7, diz que é o dom de Cristo, por isso que são os dons do Filho, né? Para a gente entender a causa de dizer que os dons espirituais são dons do Espírito e esses dons ministeriais são dons do Filho. Por quê? Por causa que o próprio texto diz que é Cristo quem distribui, quem dá esses dons. E no versículo 8 também diz que ele concedeu dons aos homens. Quando está falando de ele, está falando de Jesus, né? E esses dons aqui, os dons ministeriais,
é importante nós entendermos que a própria palavra ministério, ela já é uma palavra, conforme está aqui até no texto da revista, que nos traz a conotação de algo que não é grandioso, né? Porque ministério é o encargo do ministro, né? E conforme está até aqui na revista a explicação, ministro é uma palavra que vem do latim que começa com mini, que é o menor. Então, o ministro, ele se submetia, ele estava debaixo da autoridade do magister, que era o maior, né? Então, hoje alguém pode falar assim, eu sou ministro. Mas a própria palavra dá a conotação de alguém que é servo. Quem que é o ministro? Ministro é aquele que serve. Então, quem é que exerce o ministério? É o serviçal, né? Então, o dom ministerial é um dom de serviço. Não é status. É uma atribuição que nós recebemos para servir as pessoas e não para estar acima das pessoas, né? Então, é importante nós termos essa conotação. Ele é conferido para a pessoa colocar em prática e trabalhar. Exatamente. Né? Trabalhar na questão do servir, né? Algo que também é interessante aqui, Micaías, é com relação, às vezes, a algumas pessoas, elas detêm um cargo, né? Por exemplo, às vezes ela foi separada, ela tem o cargo ministerial de pastor, mas às vezes ele não pastoreia a igreja, às vezes ele é um mestre, né? Então, é importante nós destacarmos essa questão aí também, que às vezes a função que a pessoa está ocupando não está relacionada com o cargo eclesiástico que ela tem, né? Então, de repente, ele pode ter o título ali de um evangelista, mas ele não exerce aquilo que seria uma função de um evangelista, né? Exatamente. E como você falou, todos esses dons estão... Na verdade, está muito claro aqui no versículo 12, né? Qual que é o objetivo, o propósito? O aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Jesus ele distribui esses dons, né? Cada um de nós tem pelo menos um dom, né? Uma diferença também que nós podemos apontar entre os dons ministeriais que estamos estudando aqui em Efésios e os dons espirituais é que os dons espirituais a gente precisa buscar, se a gente buscar a gente não tem nenhum. Agora, os dons ministeriais, só pelo fato de nós fazermos parte da igreja, a gente se encaixa em um desses 5 aspectos, né? Porque todos nós temos a responsabilidade como membros da igreja de contribuir para o crescimento do corpo. E como é que cada um de nós vai contribuir? De alguma dessas 5 formas que nós podemos contribuir, né? E aí, o que você estava falando, às vezes a pessoa tem um título que não corresponde àquilo que ela tem como dom ou como incumbência dentro do corpo de Cristo, né? O que é também uma questão que, se não for... se nós não tivermos, como crentes, como membros da igreja, né, esse conhecimento dos dons ministeriais, nós podemos até nos equivocar e atribuir às pessoas, dentro da estrutura da igreja local, uma função que não tem a ver com o dom dela, né? É que às vezes na mente de algumas pessoas entra a questão da hierarquia, né? Sim. Da importância da nomenclatura. Então, de repente, um determinado título vai trazer algo que representa ali uma superioridade, mas às vezes aquele título não está de acordo com a função, com as aptidões que aquela pessoa exerce. E você, inclusive, colocou na lição sobre a questão dos líderes, né? Estar atentos a essas aptidões das pessoas, né? De repente, a pessoa ela tem uma aptidão para falar em público, outros, às vezes, são mais dedicados a uma pesquisa, um estudo. Então, é importante que haja essa visão, né? Para a gente conseguir ali, identificar ali qual é o dom ministerial que aquela pessoa tem, para que ela possa desenvolvê-lo, né? De acordo ali com aquilo com o propósito, com o objetivo que tem para aquele dom. E aí vamos falar dos dons agora? Sim, então vamos falar sobre o primeiro aqui, né, colocado, e aí não por ordem de importância, né? Mas pela ordem do texto bíblico. Pela ordem do texto bíblico, é o de apóstolo, né?
Então a gente sabe que o significado do termo é aquele que foi enviado com uma missão especial, que também pode ser traduzido por mensageiro. Sim. Né? Então, há quem ainda atribui a noção de missionário, né, ao termo aí apóstolo, que não deixa de ser um enviado também. Então, há apóstolos nos nossos dias, Micaías? Muito se discute sobre isso. Há quem diga que foram só os 12. Será? Jesus, o texto diz que ele deu uns para apóstolos, né? Então, pensamos que nos nossos dias ainda existe, sim, o dom ministerial de apóstolo. Então, essa é uma questão que traz uma certa polêmica, exatamente por causa dessa situação que você colocou aqui, de nós confundirmos funções com questões hierárquicas, né? Então, existem no meio evangélico muitas pessoas até que se autodenominam apóstolos, né? E existe essa questão mesmo da vaidade pessoal, peso do nome, né? Isso. Então, a pessoa é pastor, aí depois virou bispo, aí o que pode ser maior do que bispo? Apóstolo, né? E aí, entre os cristãos, no meio evangélico, tem essa coisa, não, apóstolo não existe hoje, porque isso aí é só a grandeza de pessoas que querem se colocar acima dos outros, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Se existe alguém, como de fato existe por aí, pessoas que querem se engrandecer a partir desse título de apóstolo, isso não quer dizer que a doutrina bíblica deve ser desconsiderada, né? Porque o que Paulo está falando aqui é que Jesus separou pessoas para apóstolos. Agora, a questão é que também, dentro da doutrina do Novo Testamento, é falado sobre os 12 apóstolos, né? Por exemplo, a igreja está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. A Bíblia fala lá até o texto em Apocalipse 21:14, que na Nova Jerusalém haverá o nome dos 12 apóstolos, né? Então, existe esse colégio apostólico, né? Que é formado por 12 apóstolos, mas o texto de Efésios capítulo 4 está falando que Deus separou, que Jesus, né, no caso, concedeu algumas pessoas para serem apóstolos. E mesmo no Novo Testamento, lá em Atos 14:14, fala que os apóstolos Paulo e Barnabé, eles estavam em determinado local. Então, o próprio Novo Testamento também usa o termo apóstolo fora do sentido dos 12, né? Porque Barnabé não estava entre os 12. Há a controvérsia se Paulo faria parte dos 12 ou não, né? É até uma controvérsia que existe entre teólogos que dizem que aquele apóstolo que foi colocado no lugar de Judas, que foi Matias, não deveria ter sido escolhido, porque o escolhido por Deus foi Paulo. Mas aí já é um outro assunto, né? Mas ainda que a gente for levar para esse lado, que Paulo faça parte dos 12, né? Na mente de Deus, Barnabé não. E Barnabé também é chamado de apóstolo. Ou seja, se Barnabé é apóstolo, então o Novo Testamento ele usa esse termo apóstolo para fazer referência a pessoas que eram enviadas, né, para uma missão especial. Exatamente, com uma missão especial para expandir as fronteiras do Evangelho, né? Então essa é o perfil do apóstolo, aquele que leva o Evangelho adiante, aquele que expande, aquele que leva além, né? Como Paulo disse lá em Romanos 15, se não me engano, quando ele fala que ele estava com dificuldade de visitar a igreja de Roma, porque ele está falando, estou anunciando Cristo onde ele ainda não foi anunciado. E os romanos já conheciam o Evangelho, né? Então, Paulo, ele estava até com dificuldade de ir para Roma, porque ele estava pensando, onde o Evangelho não chegou ainda? Essa é a mentalidade do apóstolo, né? De levar aonde Cristo não foi anunciado ainda, o Evangelho. Eu estava pesquisando, Micaías, sobre isso, e na Bíblia a gente consegue identificar 3 tipos de apóstolos. Eu achei isso muito bom e gostaria de compartilhar aqui com vocês. Sim. Então tem o apóstolo do Pai, Hebreus 3:1, que vai fazer menção a Jesus Cristo, que foi enviado com uma missão especial. Então está escrito assim, Hebreus 3:1. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Então, Jesus, ele foi enviado com uma missão especial. Sem dúvida. E depois nós temos os apóstolos do Filho, que você já citou aí, os discípulos, né, os 12 apóstolos, os quais aprenderam ali com o mestre e depois deram continuidade aos seus ensinos. E nós temos os apóstolos do Espírito, que você citou aí no caso de Paulo e Barnabé, né, que eles foram
separados, né, foram chamados e separados pelo Espírito Santo. Então, Atos 13, do versículo 1 ao 3, após eles terem ali jejuado ali por um período, aí o texto vai dizer assim: disse o Espírito, apartai-me. E esse me aqui é fantástico, porque ele está usado aí na forma de ênclise, né? É um pronome me se referindo àquela pessoa que está dizendo. No caso aqui, o emissor, ou seja, aquele que está falando, é o Espírito. Então, quando ele diz apartai-me para mim. Exatamente. Então, é uma separação que foi feita pelo Espírito Santo. Então, são os apóstolos, né, classificados aí como apóstolos do Espírito Santo. Então, Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo e ainda hoje o Espírito separa e envia os seus escolhidos, aí, os seus enviados aí para missões especiais. Exatamente. Essa obra do Espírito continua, né? Nós não somos a teologia pentecostal, não é uma teologia cessacionista, né? Que acha que os dons do Espírito foram apenas para o Novo Testamento, para a época da igreja primitiva, e também os dons ministeriais continuam hoje em atuação na igreja. E profetas, Micaías? O dom ministerial aí não pode ser confundido no caso dos profetas, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre os profetas, e isso aqui causa uma polêmica muito grande. Alguns dizem que não tem mais, outros dizem que agora é só o dom de profecia, que o último foi João Batista, né? Mas é importante a gente destacar que o dom ministerial de profeta não pode ser confundido com o dom de profecia. É concessão ali do Espírito, e também não pode ser confundido com os profetas lá do Antigo Testamento. Mas o texto diz que ele mesmo, uns para apóstolos, outros para profetas. Ou seja, é um cargo, no caso aí uma função, um serviço, né, um ministério, um dom ministerial que ainda existe. A gente vê no Novo Testamento profetas, né? Sim. Recebendo aí o título, né, de profeta, pessoas que estavam já na dispensação da graça, né? Então, profeta ainda... Sim, ainda temos os profetas, né? O texto que você se refere está até em Atos, capítulo 11, versículo 27 a 30, fala ali a respeito de um profeta, né? E o profeta do Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, né, a função do profeta... aliás, a função não, o sentido da palavra profeta é o sentido de alguém que vê o futuro, né? Então, o profeta, no caso aqui dos dons ministeriais, tem a ver com isso no sentido de que é aquela pessoa que tem a sensibilidade espiritual de entender a direção que Deus quer dar à sua igreja, né? Existe na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, existe um estudo muito interessante ali falando a respeito dos dons ministeriais, e ele fala inclusive a respeito do profeta, ele dá 5 características do profeta do Novo Testamento, e eu até separei 2 aqui que eu achei bem interessante, que ele fala o seguinte, ó, que o profeta é aquele que tem profunda sensibilidade diante do mal e a capacidade de identificar e detestar a iniquidade, né? Achei bem interessante porque quando a gente vê o ministério profético dos profetas literários, dos profetas da Bíblia, né? De Isaías até o último profeta menor, lá Malaquias, né? A gente vê aqueles profetas recebendo mensagens de Deus, né? Que era uma das funções do ministério profético do Antigo Testamento, né? Como Deus não falava diretamente com o povo, ele dava a sua mensagem por meio do profeta. Mas mesmo aqueles profetas não tinham apenas essa função de transmitir a mensagem diretamente de Deus. A gente vê esses profetas como pessoas que tinham essa sensibilidade diante do mal. Por quê? Porque eles eram pessoas que denunciavam injustiça social, denunciavam idolatria, né? Então o ministério profético tem essa coisa de ser a pessoa que, né, por exemplo, o profeta Amós. E tinha que ser corajoso, né, Micaías? Muito corajoso. Denunciar, né, o pecado de um rei, por exemplo. Exatamente. Né? O profeta Amós, ele é um profeta que é de Judá, mas ele vai lá para o reino do norte, o reino de Israel, e na época de Jeroboão II,
que foi uma época de grande prosperidade material no Reino do Norte, né? Então, era uma época em que estava tudo dando certo, o rei Jeroboão II, ele reconquistou territórios perdidos, ele reconstruiu muralhas, tal, fortaleceu o Reino do Norte, e aí o povo estava achando que estava tudo bem, porque se você está indo bem, né? Se a vida está boa, se a gente está empregado, Deus com tá saúde... provando tudo. Deus está provando tudo, né? Só que aí chega o profeta Amós com essa sensibilidade espiritual e começa a denunciar a idolatria. E mais do que isso, ele fala, ó, se vocês continuarem desse jeito, vai dar ruim lá na frente, né? Então, não é apenas você ver o futuro de uma forma sobrenatural, mas você vê um futuro porque você... A pessoa, o profeta, com essa sensibilidade espiritual, ele consegue perceber coisas que naturalmente a gente não perceberia porque parece que está tudo bem, né? E uma outra coisa que na Bíblia pentecostal está aqui como uma característica do profeta, esse profeta do Novo Testamento, que se relaciona com a Antiga Aliança também, é o seguinte: interesse pelo sucesso espiritual do reino de Deus e identificação com os sentimentos de Deus. Então, o ministério profético, ele é exercido por essas pessoas que Deus chama para revelar para essas pessoas qual que é o seu coração, né? Então, o profeta é essa pessoa sensível, né? E dizem até pessoas dizem até alguns, relacionando o profeta aí com um perfil mais genérico, né? Como a gente colocou até na revista depois, mas não com essa situação, que, por exemplo, artistas, pessoas não celebridades, no sentido de músicos, escritores, poetas, são pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada, né? Às vezes são até pessoas que têm, assim, uma visão pessimista da vida, porque pensa muito nos problemas da sociedade, das questões existenciais. Emocionais. Então, esse é um perfil profético. A gente pode até fazer um link com Jeremias, né? Que ele chorava tanto por causa da destruição, por causa daquilo que ele via, da situação. Então, esse é o perfil do profeta. E, portanto, esse perfil não se relaciona com o dom de profecia que está lá nos dons ministeriais. Bom, falando um pouquinho de evangelista agora. Em nossos dias, ô Micaías, parece que a função, né, o cargo de evangelista, se tornou em alguns lugares um auxiliar, um intermediário, né, entre um pastor e um presbítero, né? Ele nem é pastor e também não é... Ele está ali, no meio. Mas na igreja primitiva não era assim, né? Então o evangelista é aquele que anuncia as boas novas. Ele não fica preso, restrito a um lugar, né? Ele possui uma chamada que o impulsiona a ir em busca de pecadores, anunciar a mensagem da salvação. Aquilo é muito forte dentro dele, né? Então, uma marca característica do evangelista é a forma sobrenatural de anunciar a palavra, né? Então, seguido, né, de sinais e maravilhas. Então, o evangelista é aquele que chega trazendo aquele impacto num determinado local, né? Então, escrevendo a Timóteo, Paulo disse a ele para fazer a obra, né, de um evangelista, ou seja, existe uma obra específica. Então está escrito lá na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Faze a obra de um evangelista, ou seja, existe uma obra específica para um evangelista. Ele não está preso ali numa igreja, ele é aquele que sai em busca de almas, e normalmente seguido de sinais e maravilhas, como a gente viu no caso de Filipe, né? Sim. Chegando ali no local ali onde ele chegou, né? Então ele causou aquele impacto tremendo, né, naquele lugar. Então é uma característica marcante do evangelista, esse desejo de anunciar Jesus, anunciar o evangelho, de ganhar almas, e parece que isso está mais relacionado com a função de evangelista. Sim, e é interessante, inclusive, que nas nossas igrejas a gente vê bem até fácil, às vezes, a gente perceber
Pessoas com exatamente. esse perfil, assim, né? Que a pessoa chega e fala de Jesus com facilidade e leva as pessoas a se decidir por Cristo e enche a igreja de novos convertidos. É uma pessoa que realmente tem essa facilidade, né? Porque todos nós temos a missão de evangelizar, né? Jesus falou lá em Marcos 16:15 que a gente tem que ir pregar o evangelho. E isso Mas parece não foi... que tem uns que tem um desejo assim que é maior que... E não apenas o desejo, como parece... Uma vez eu estava, quando eu pastoreava uma das nossas congregações, a gente teve lá um treinamento evangelístico com um missionário, né? Que foi lá dar um treinamento para nós, e depois a gente saiu evangelizando no bairro, né? Que no caso era lá na Pintacilgo, e eu estava do lado dele, né? E era impressionante, assim, como ele falava, e assim, aparentemente coisa simples. E várias pessoas aceitaram Jesus na rua com palavras simples que ele estava falando. Eu pensei, meu Deus, esse é o dom do evangelista. Ele chegava, já começava a conversar com as pessoas assim e rapidamente fazia... Até porque o evangelho é simples, né, Micael? O evangelho é simples. A mensagem do evangelho é simples. Sim, com certeza. Mas assim, muitas vezes a gente pensa em explicar muito. Exato. Né? E querer fazer um argumento. Treinando como vai ser a abordagem, exatamente. Tem uma introdução, tem não sei o quê. E aí a pessoa chega que tem esse dom, naturalmente o negócio flui e mais do que isso, tem o resultado, né? E é por onde passa, né? Exatamente. Porque lá em Atos 8:40 diz que Filipe ele ia anunciando, por onde ele ia passando, ele ia falando. Né? Então é uma característica muito forte do evangelista, esse desejo essa sede de buscar as almas perdidas. Exatamente. Alguém já falou que na igreja o pastor vê as cadeiras cheias e o evangelista vê as cadeiras vazias, né? Que o pastor é aquela pessoa que tem alguém lá na igreja, o pastor já se preocupa em cuidar e tal. O evangelista, olha, aquele banco tá vazio, vamos buscar mais gente. Ele tem essa sede, né? De buscar. E agora, falando de pastores, nós vamos falar sobre esse cargo ministerial, esse dom ministerial, vamos nomear assim, que é o dom ministerial de pastor. E você pode falar isso com bastante propriedade, né? Porque exerce essa função aí. É um dom que é desejado por muitos, né? Muitas pessoas buscam têm esse desejo, manifestam esse desejo, mas será que todo mundo, será que tem esse perfil para exercer esse ministério, Micaías? Então, de fato, o ministério, o dom ministerial de pastor, ele é muito desejado, como você falou, por causa do título, muitas vezes, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa, quero ser pastor, né? Eu já observei até pessoas que não são crentes, né? Que qualquer pessoa que ela vê de paletó e gravata já ali o pastor. Até porque no senso comum, no cotidiano, né? É um nome muito conhecido, né? Sim. Né? Então, mas o dom ministerial de pastor não é para todos, assim como não é para todos os demais. E o pastor é aquela pessoa que, de fato, tem o chamado para cuidar de pessoas, né? Para pastorear, para apacentar. Né? Então, embora nós tenhamos como líderes de igreja o pastor, e muitas pessoas dentro da nossa hierarquia, por exemplo, da nossa Igreja Assembleia de Deus, existem até pastores que não têm função pastoral, né? Mas muitas vezes até uma função administrativa, tal. Mas quando nós falamos a respeito do dom ministerial de pastor, são aqueles que são chamados para cuidar do rebanho e tem esse perfil de cuidar das pessoas, né? Então, o pastor é aquele que ele se preocupa com a família. Se tem alguém que está doente, ele vai visitar. E não apenas ele vai visitar porque ele é pastor, mas porque ele tem esse interesse, porque ele tem esse cuidado. E o interessante, Micaías, às vezes você vê alguém que tem uma boa pregação, tem uma boa oratória, ou alguém que ensina bem, aí alguém já olha do lado assim e fala, esse aí pode ser um pastor. Porque atribui o fato de repente, se destacar bem numa mensagem, numa pregação, com o ministério de pastor. Mas eu já ouvi que o trabalho do anjo da igreja, do pastor, começa quando ele desce do púlpito. Exatamente. Né? É ali que começa. E assim, eu fico imaginando a mudança de esfera emocional que um pastor passa é muito grande. Às vezes ele faz um casamento pela manhã,
tá ali naquele clima festivo, de repente falece um irmão, ele vai fazer um velório à tarde, ou vai fazer uma visita à tarde. Então ele vive essa mudança de emoção muito grande na vida dele. Né? Então, e é o que você falou, é o cuidado com as pessoas. Na minha experiência, na minha breve experiência pastoreando igrejas, quando eu fui chamado pelo ministério para estar servindo como pastor, até então eu não sabia que eu tinha esse dom pastoral, né? E, na verdade, eu fui servir como pastor, era por um período de 2 anos no máximo, que seria um treinamento para eu ir para missões, mas aí os planos mudaram e eu acabei ficando pastoreando aqui mesmo e não fui ser um missionário transcultural. Mas nesse tempo, eu descobri esse dom que estava lá e como eu não estava usando, né, muito, é óbvio que quando eu era jovem na igreja, assim, já cresci na igreja, então eu ajudava as pessoas, outros jovens, né, discipulava alguns, mas a coisa leve, né, e quando você tem essa responsabilidade de ser o pastor titular de uma congregação, então obviamente que a sua responsabilidade, o seu trabalho aumenta, mas o pastor é aquele que realmente ele se sente... É gratificante você estar ao lado de pessoas, ajudando no momento de dificuldade, né? Um novo convertido que muitas vezes está lá passando por tentações e muitas vezes está até mesmo envolvido com pecado, com droga e querendo se sair, aí o pastor está acompanhando e o pastor é aquele que realmente aconselha as pessoas em todas as áreas familiares, em questões familiares, em questões pessoais, né? Então, esse acompanhamento da pessoa é o trabalho que você faz fora do púlpito. É o trabalho que você faz fora do púlpito, né? E eu tive até também tive a oportunidade de ver algumas situações, às vezes, como você falou, uma pessoa ser um bom pregador, mas não ser um bom pastor, né? E eu já vi igreja sofrendo muito. Por quê? Porque a pessoa que estava como pastor era, na verdade, um evangelista, que trazia as pessoas, mas não sabia como cuidar delas, né? Então, uma coisa... É por isso que existem vários dons ministeriais, porque um complementa o outro, né? E como você já disse muito bem, não é um é mais importante que com o outro. Existem funções diferentes porque existe alguém que tem o chamado para ir além. Existe alguém que tem o chamado para evangelizar, mas também existe alguém que tem o chamado para cuidar. E o pastor é aquele que as pessoas procuram. Sim. E ele está prontamente ali para dar atenção, para cuidar, né? Às vezes é despertado no meio da noite, sim, com uma ligação de um irmão, pastor, e aí existe aquela preocupação, é como se ele te tomasse a dor, a preocupação do outro, né? E ele faz aquele trabalho todo, não mede esforços para visitar, para atender pessoas, né? Às vezes no meio de uma reunião de família é interrompido, precisa se deslocar para visitar um membro, então é um trabalho... árduo, mas Deus tem aqueles que chamou. E muito gratificante, e uma responsabilidade muito grande, porque está cuidando da noiva de Cristo, né? Exatamente. É um peso muito grande. Então agora vamos falar um pouquinho dos mestres, né? Ou doutores. Isso aqui é importante destacar, que no mundo acadêmico existe aí essa distinção entre um mestre e um doutor, né? Então a primeira pessoa faz lá um mestrado, né, para depois fazer um doutorado. Mas aqui, no sentido da palavra, são palavras sinônimas. E lá na época de Jesus, os mestres, os doutores, eles eram itinerantes. É fantástico isso. Eles iam de cidade em cidade ali, ministrando o ensino. O ensino era muito valorizado. Uhum. E deve permanecer, né, da mesma forma. Infelizmente, a gente vê, não são muitos aqueles que gostam, né, dos cultos de ensino, gostam de frequentar uma escola bíblica dominical, mas a função do mestre é essa daí, né? Ele não é um grande pregador, não é o evangelista, é aquele que examina as escrituras, ele vai a fundo ali, ele tira coisas dali que às vezes a gente olha, de onde esse moço tirou isso? Exatamente. Né? Essa é a função do mestre, né? E a gente consegue perceber quando houve alguém que tem esse dom ministerial de mestre,
quando a gente ouve alguém falando, a forma como ele se expressa, a sua didática, a forma como ele atrai a atenção das pessoas, as explicações, você olha e fala, esse aí tem algo diferente, né? Essa aí é a função do mestre mesmo. Exatamente. E nenhum desses dons, estou falando isso porque, como você falou assim, quando você vê um mestre, você fala, esse é um mestre, né? Mas isso é uma realidade, mas não é com o objetivo de engrandecer o mestre. Não, de forma né? alguma. Porque assim como existe o mestre, também existe o pastor, o evangelista, o profeta, o apóstolo, e cada um está fazendo a sua função ali. E o mestre é aquela pessoa que realmente tem a preocupação com as doutrinas, né? É que parece, né, Micaías, que esse nome, mestre, quando fala é um mestre, Dá um status, né? dá a impressão de que, né? Mas isso aí, né, é a questão do dom ministerial. Exatamente. Aquele que ensina, aquele que pesquisa, aquele que traz ali o ensinamento e não, né, aquele que está acima dos demais, de forma alguma. E o mestre, então, é aquele que tem a preocupação com a doutrina, por quê? Porque ele tem esse chamado para o estudo, para o ensino, para se aprofundar, e é fundamental a função dele dentro da igreja, porque é a partir do ministério do mestre que a igreja não se desvia da palavra, né? E, inclusive e principalmente em tempos de extremos, tanto em tempos de grande frieza espiritual, quanto em tempos de avivamento, né? Em tempos de grande frieza espiritual, então, existe a tendência de nós irmos nos afastando da palavra, dos valores bíblicos, da santidade e tal. E aí o mestre está lá com a sua missão de nos levar de volta para a Bíblia. E em termos de avivamento, também existem... Quando o Espírito Santo começa a agir de uma forma sobrenatural, vem manifestações diferentes. E aí entra no meio... Pode entrar no meio dessas manifestações o que a gente chama de meninice, né? Mas coisas que não são de Deus, tal. Então, o mestre é aquele que vai trazer sempre o critério da palavra de Deus para que a igreja não saia ali do foco, né? O interessante é que se você não souber identificar esses dons ministeriais, de repente você pode estar sacrificando o mestre porque você colocou para fazer uma função que é de um evangelista, por exemplo. Exatamente. Ou você... Não, mas ele tem um profundo conhecimento bíblico, ele tem um bom... alicerçado na palavra, ele conhece bem as doutrinas, mas ele é mestre, ele não é evangelista. Se ele for fazer um trabalho de evangelista, pode ser que ele tenha problema. E às vezes não vai desempenhar bem aquela função porque ele não foi chamado para isso. Exatamente. Esse não é o dom dele. Né? E aí a gente já segue um pouquinho, já avança um pouquinho aí para o final aí da nossa videoaula, falando um pouquinho sobre aquilo que você colocou aqui que eu achei fantástico, que é o perfil de cada pessoa. Eu gostei muito disso aqui, né? Que você colocou aí no último tópico, acho que é o item A do último tópico. A pessoa vê qual é a aptidão dela, né, para ela começar a desempenhar a partir daquilo. Eu, por exemplo, enquanto professor, às vezes eu pergunto aos alunos, né? Olha, o que você quer ser? Antes eu perguntava o que você quer ser quando crescer, agora eu já mudei, né? O que você pensa em ser no futuro? Porque às vezes a pessoa pode não crescer muito, né? Então não vai querer ser nada, né? Mas isso é só uma brincadeira. Então o que você pretende ser no futuro? Em que área você pretende atuar? E aí eu vou conversando ali. Aí, por exemplo, se ele fala, eu quero ser um engenheiro. Mas você gosta de matemática? Não, eu odeio matemática. Então, não tem como você fazer engenharia, Exatamente. Porque engenharia é matemática pura. O que você pretende fazer? Eu quero ser advogado. Você gosta de língua portuguesa? Não gosto. Então, como é que você vai estudar ali os artigos ali? Como é que você vai falar diante das pessoas se você não gosta de língua portuguesa? Então, é importante isso para a igreja também, Sim. Identificarmos as pessoas de acordo com o perfil que ela demonstra,
né? Então você colocou aqui, eu achei muito bom a questão do vendedor, por exemplo. Às vezes o cara na escola não gostava de copiar, não fazia, mas ele fala bem, ele se comunica bem. Quando você vê, ele já conversou com meio mundo ali, já tem amizade com todo mundo, é um influenciador. Um camarada desse aí pode ser um grande evangelista, Exatamente. né? Porque ele tem uma aptidão para aquilo. Né? É comunicativo, ele convence as pessoas. Aquele estudioso que gosta, quando vê um coleguinha ali do lado, isso eu estou falando de escola porque é o meu ambiente de trabalho. Você vê ali um coleguinha ali que é estudioso, né? Sempre está respondendo o que o professor pergunta, vê alguém que está com dúvida, ele fala, olha, não é assim, às vezes explica até melhor do que o professor. Então ele tem uma disposição aí para se tornar um mestre. E inclusive... A gente não precisa ir longe. Está aqui o Daniel, né, o diácono Daniel, que é um professor. E não por acaso você é professor na escola, professor de português, professor polivalente, e não por acaso está aqui também em uma videoaula. Por quê? Porque é o seu dom, né? Então é interessante a gente, inclusive... Agora, se me der um microfone para fazer uma cruzada evangelista, meu Deus do céu. Então, por quê? Porque você não tem, então, o dom de evangelista. Eu também não tenho o dom de evangelista, né? Então, é importante nós entendermos, nós termos esse autoconhecimento e também entendermos que essa questão é uma questão que extrapola as atividades que nós comumente, né, de maneira comum, fazemos na igreja, né? Porque dentro da nossa liturgia de culto, a gente acaba limitando as nossas aptidões, muitas vezes, aquilo que a gente faz dentro da igreja, né? Então, por exemplo, dentro da igreja a gente tem, na hora do culto, o que a gente faz? Tem uma pessoa que prega e tem lá pessoas que cantam. E aí a gente acaba limitando os dons da pessoa a essas duas atividades. E aí a gente pensa na escola dominical. E tem uma pessoa que ensina também. Pronto, é aquilo ali. Agora, quando a gente vai para esses 5 perfis, a gente vê dons que Deus colocou em nós e também vê coisas, além disso, a gente vê que existem atividades, existem chamados, existem missões que Deus colocou para cada um, que vai fora, que extrapola o nosso ambiente eclesiástico. Porque, na verdade, é isso mesmo, que Deus nos chamou para a gente servi-lo 24 horas por dia, né? Um outro exemplo que eu coloquei aqui, que eu acho bem interessante a gente comentar, até coloquei assim, uma senhora que pode ser crente ou não, que gosta de obra social, né? Se ela quer ser uma agente de saúde, quer cuidar das pessoas, é uma pessoa que tem um dom pastoral, né? Então tem aquela coisa lá, aquela questão, deve ter pastora, sim ou não? Essa questão, se existe base bíblica para pastor ou não, é uma questão que diz respeito à hierarquia. Aqui nós estamos falando de dom pastoral. Então, o dom pastoral, obviamente que mulheres têm dom pastoral. Em que sentido? No sentido de cuidar de pessoas, né? Então, existe lá as irmãs, mulheres, homens, pessoas que se interessam por outras pessoas. Então, na nossa igreja local, nós deveríamos utilizar o dom dessas pessoas para cuidar de gente. E não ficar centralizado só no pastor da congregação que tem o título e também deve ter o dom, né? Mas é uma pessoa para cuidar de 50, de 100, de 200, não dá conta. Agora, se tem lá um membro, uma irmã, ela também gosta de cuidar das pessoas e talvez até a profissão dela pode ser uma agente de saúde, pode ser uma enfermeira, né? Geralmente enfermeiros gostam de cuidar de gente, né? Minha esposa é enfermeira e a minha esposa tem um dom pastoral total. Que ela não pode saber de um velório que ela quer ir lá. Não vou naquele velório, né? Mas o que é isso? É uma pessoa que tem um dom pastoral, né? Então, nós precisamos, na igreja local, realmente fazer com que a nossa membresia possa, cada um, utilizar o seu dom de acordo com o seu perfil, e aí a obra vai ser feita e não vai ficar simplesmente no pastor para cuidar, um professor de escola dominical para ensinar, né? E um evangelista para evangelizar. Não, Deus chamou várias pessoas para evangelizar, né? Com esse dom. Ainda que não tenha o nome, ainda que não tenha o cargo, e de fato nem todos vão ter o cargo. Sim. Né? É isso aí, amado. Foi um prazer enorme, Caís, estar aqui com você, dividir esse espaço aqui. Nós temos essa conversa.
Prazer sempre E é meu. o nosso desejo é que vocês, professores da Escola Bíblica Dominical, possam aproveitar os comentários que foram feitos aqui, que sirvam de subsídio aí para o preparo de suas aulas e que vocês tenham uma aula abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe.